live também agora a partir do Facebook. Quem quiser acessar pela live pelo Facebook, estamos Altemir Torman, né? É só acessar ali ou Rádio Cidade, né? Só destacando aqui para vocês, né? E a nossa convidada, que tu já vais apresentar, neste momento, na soma do site e do aplicativo em Radiosnet, estamos com 37.092 pessoas nos acompanhando a nível de Brasil, principalmente, né? Da Europa, nós temos aqui uma pessoa em Lisboa, Portugal. Na Ilha da Madeira, né? Se não me falha a memória, né? Isso exatamente. Então, assim, estamos aí com a doutora Cristiane, que a doutora Cristiane, ela se dedicou a estudar Direito da Saúde, né, doutora? Exatamente. Primeiramente, né, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, seu Francisco, Altemir. Gratidão por mais uma vez estar aqui nesse espaço que é tão importante para a comunidade de Santa Cruz. Já tem a minha admiração esse programa e eu espero contribuir de muitas formas com aquilo que eu estudo, né? Nós é que agradecemos a sua presença. Obrigada. Que com muito certeza, bem, doutora, a contribuição que esse escritório BAC está nos dando, isso aí não isso aí é amplo, é para a comunidade inteira. Então é verdadeiramente o que o nome do programa é, a Santa Cruz que Santa Cruz não conhece. É trazer pessoas que Santa Cruz não conhece, que como nós, né, dedicou a sua vida a fazer o bem e mostrar o direito que as pessoas têm. Então isso aí para nós é bem e cada entrevista, né, doutor, significa uma consulta gratuita aí a 20, 30 mil pessoas. Exatamente. E eu acredito muito, quem estuda direito sempre sonhou, né, em contribuir de alguma forma com o acesso à justiça, aos direitos igualitários. Então eu acredito que muito além do meu trabalho, né, o trabalho hoje do advogado é também contribuir de alguma forma para a sociedade, seja informando, sendo dando conteúdo hoje nas redes sociais. Então nada melhor do que poder utilizar do nosso serviço de forma, seja ela gratuita, né, para a comunidade ter acesso à informação, a conteúdo de qualidade, principalmente a ter acesso a direitos que muitas vezes não são de conhecimento de todos, né? Então, por mais que ainda temos muitos meios de informação, ainda assim a comunidade precisa ter mais informação relativa a diferentes assuntos, tanto dentro da minha área, que é direito da saúde, assim como em outras áreas, né, que temos aqui. Então, o intuito do nosso escritório, BAC Advocacia, é justamente isso, é poder contribuir de uma forma, né, grandiosa e de apoio com a rádio, com toda a comunidade, para que todos, então, tenham acesso a cada vez mais conteúdos e relativos aos direitos do cidadão. É isso aí. E como tema principal, que inclusive eu postei, deu mais de 200 e poucas visualizações. Bacana. Né? Eu coloquei o de noite, eu estava olhando agora, já passou de 160 curtidas também, né? E já está ao vivo agora. Sim, já estamos compartilhou ao vivo. Aí, várias pessoas já estão assistindo. É isso aí. Então, conforme o tema, né, nós falamos ontem, os direitos, né, que a lei ampara as pessoas, principalmente acometidas pelo câncer. Exatamente, Quando, né, veio a pauta do programa, eu achei importante falar sobre os pacientes oncológicos, né, porque cada vez mais nós vemos um aumento de pacientes hoje com câncer. Infelizmente, é uma doença que está aí, né, em todo o Brasil. Há estatísticas de casos de mais de 600 mil casos por ano, né? Então há um índice de mortalidade também muito grande. Então o câncer hoje ele é uma realidade e as pessoas precisam saber que hoje quem possui o diagnóstico de câncer, ele tem sim direitos, né, diferenciados e que hoje estão aí para trazer então essa seguridade social, essa dignidade para os pacientes de câncer. Então eu vou começar falando de alguns e a gente vai conversando também, se, né, os ouvintes quiserem mandar algumas perguntas. Eu também deixei uma caixinha no meu Instagram de perguntas, então a gente pode, né, alimentando né, toda essa conversa. Então uma das leis que eu cito aqui é a lei dos 30 dias. Tá? Essa é uma lei muito importante
para dentro do direito da saúde para os pacientes com câncer. Por quê? Porque essa lei ela veio para estipular um prazo máximo de tratamento onde o paciente, desde o seu diagnóstico até iniciar os exames e todo o tratamento, né, principalmente da quimioterapia, ele tem aí dentro do SUS um prazo máximo de 60 dias para iniciar esses tratamentos, tá? Infelizmente a gente sabe que hoje, né, a realidade é um pouco diferente, né? A burocracia, também a assistência hoje pelo SUS ela é muito precária, principalmente em algumas regiões. Então a questão também da agilidade ela se torna complicada por tudo isso, falta de investimento, né? A gente sabe que o setor da saúde ele sofre muito com a falta, né, de verba pública. Então tudo isso também afeta o paciente que precisa ter o mais rápido possível, né, o seu tratamento. Então essa lei ela veio para trazer essa realidade para dentro do SUS. Então o paciente ele tem direito a começar o tratamento em 60 dias. Claro que ainda a lei traz exceções para aqueles pacientes que precisam começar, por exemplo, imediatamente o tratamento, ela também prevê essa possibilidade. Então o paciente ele tem que ter uma relação com o médico muito importante, de confiança, e também para que o médico então forneça um laudo, né, que comprove essa urgência e iniciar o quanto antes esse tratamento para que possa auxiliar esse paciente ao acesso, né, a esse tratamento. Então é importante dizer que se você hoje receber um diagnóstico, né, de câncer, precisa procurar a Secretaria Municipal, precisa ir atrás desse tratamento, porque é seu direito. E também, caso haja essa demora, procure, né, os meios de ajuda, a Secretaria Municipal da Saúde, ouvidorias, façam reclamações, procurem manifestar essa urgência em iniciar esse tratamento para que isso possa então gerar também, né, uma preocupação, né, voltada para esse paciente. E lembrando também que caso isso não seja possível na via administrativa, hoje a via judicial também já é uma realidade para esses pacientes terem acesso o quanto antes a esses tratamentos, tá? Então isso essa lei ela veio como uma grande vitória dentro dessa área do direito para os pacientes com câncer. Cito aqui também a questão dos medicamentos, principalmente os medicamentos de alto custo. Hoje, quando falamos, né, em tratamento oncológico, nós sabemos que há muitos medicamentos, principalmente medicamentos novos no mercado, só que são medicamentos de alto custo, são tratamentos com valores muito altos. Então, a maioria das pessoas não tem condições de arcar com tratamentos desse nível. Então, hoje o SUS ele possui uma lista, o RENAME, né, de tratamentos disponíveis, de mais diversos medicamentos que estão hoje disponíveis pelo SUS. O que ocorre muitas vezes é que, devido a esta, né, movimentação dentro da medicina e também farmacêutica, existem cada vez mais medicamentos novos. Então, provavelmente, alguns medicamentos ainda não constam na lista do SUS. Muitos já são aprovados pela Anvisa, alguns não. Também já temos muitos medicamentos que são utilizados fora do Brasil, que hoje já estão sendo uma realidade dentro do Brasil. Então, esse processo todo desses medicamentos, ele envolve, sim, uma responsabilidade do SUS, porque a nossa Constituição, ela assegura, né, o direito à saúde para todos de uma forma igualitária, e comprovada essa urgência, essa necessidade do paciente hoje precisar de um medicamento de alto custo, é a obrigação do Estado, então, fornecer esse medicamento. Então, a pessoa precisa ir até a farmácia do Estado, com o seu laudo, com a sua receita, para tentar ter acesso a esse medicamento. Caso não seja possível na via administrativa, também será possível na via judicial. Importante dizer isso, né? O paciente ele precisa ir atrás desse medicamento, porque ele é a única fonte, né, de muitas vezes de esperança para a saúde. Então, o SUS possui muitos tratamentos, mas muitas vezes todos os tratamentos já tentados, todas as alternativas médicas tentadas pelo SUS não foi possível. Então, havendo uma comprovação que existe um medicamento que fará a diferença no tratamento desse paciente, ele deve ser tentado. Isso é importante falar. A senhora sabe, a minha formação inicial é em enfermagem. Sim, sim. Então eu tive muito contato também com pessoas oncológicas. Inclusive, as primeiras 21 quimioterapias
aplicada no Hospital Ananeri foi aplicado por mim. Viu só? Então, assim, na época eu era técnico de enfermagem. Quantos anos fazem isso? Isso aí já não. Uns bons anos, Não não vou vamos entregar a minha calcular, idade, né? Ele não quer entregar a idade. Ele não quer Meu entregar. cabelinho já tá branco, né? Já entrega. Então, assim, existem diferentes tipos de células, né? O câncer nada mais é do que a proliferação anormal de células, né? E aí, por um motivo ou outro, né, num certo local ali, começa a acumular células, né, anormalmente e proliferar, e aquelas células acabam tomando conta do espaço em que as células normais, né, deveriam ficar. Mas existem diferentes células, né? Tem melanoma e vários tipos de, né, e várias, agora no momento não me vem à cabeça, mas assim, tem células, como a doutora falou, assim, 60 dias é um avanço, que essa conquista aí que a senhora acaba de nos trazer é um avanço, porque, digamos, um melanoma, se tu mexer na célula, ela vai proliferar assim, agressivamente. Então, muitas vezes, 60 dias até, já é tarde. Mas 60 dias é um avanço, porque até então não era assim. Não é. E até a pessoa chegar a um tratamento oncológico, até a pessoa chegar, né? A pessoa muitas vezes chega, já é tarde demais. Exatamente. E aí o tratamento passa a ser paliativo e não curativo. E o câncer, ele pode espalhar muito rápido pelas outras partes do corpo. Então, muitas vezes, se ele não é logo combatido, existe esse risco. Então, não é só o risco da vida, né, em si, mas também da manutenção da saúde como um todo, né? Então, hoje a gente sabe que existem medicamentos que são viáveis, que são... Não falamos em cura, mas falamos na sobrevida, em um tratamento digno, em que vai dar a esse paciente todos os dias ali, né, a possibilidade de ter uma vida digna, com saúde, mantendo o seu tratamento. Muitas vezes o tratamento ele é de uso contínuo, justamente devido à gravidade do câncer. Então, hoje, falando sobre direitos dentro do Sistema Único de Saúde, são avanços muito importantes, que farão toda a diferença na hora deste paciente buscar seus direitos perante a saúde pública. Já no caso de um linfoma, tem o linfoma Hodgkin e não Hodgkin. 60 dias já o linfoma cura. É cura, 80%. Cura, exatamente. 80%, 70% a 80% de cura. Nós vemos, nós acompanhamos muitos pacientes e realmente a diferença da agilidade em relação a iniciar um tratamento é o que vai fazer a diferença dentro do quadro clínico do paciente. Então, os médicos, né, orientam sempre a buscar essa agilidade em função desta possibilidade de melhora e de não acometer os outros órgãos do corpo e tudo mais. É verdade. Essa lei de 60 dias aí é bem interessante. Muito interessante. Né? Eu até agora recebi ali uma pergunta a respeito da aposentadoria, que são os benefícios previdenciários. Então, já me perguntaram ali, então eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Os benefícios, então, são os benefícios por auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, que hoje nós temos, né, para quem é contribuinte do INSS, e também a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, qual é a diferença desses dois benefícios? O primeiro, que é o auxílio doença, é para quando o paciente, então, possui uma incapacidade temporária, está ali fazendo o seu tratamento, consegue se recuperar e voltar para o mercado de trabalho. Então, quem é contribuinte do INSS, né, ou seja pela CLT ou autônomo, vai ter direito a esse benefício. Com os laudos, com a perícia médica, sendo comprovado, então, terá direito ao benefício. E a aposentadoria é quando você consegue comprovar que essa sua doença está, então, te impossibilitando permanentemente para o mercado de trabalho. São geralmente os cânceres mais severos, então isso vai ser comprovado e o paciente, então, consegue uma aposentadoria permanente, lembrando que sempre, né, tendo em mãos todas as documentações, todos os laudos para passar pela perícia, mas é uma possibilidade, então, que existe dentro, né, da Previdência Social para quem é contribuinte. É uma dos benefícios então, que temos aí. Que a pessoa, durante aquele tratamento que ela não está trabalhando, ela pode
buscar Pode na buscar, justiça. exatamente, pode buscar na justiça, tendo todos os documentos em mãos, os laudos, os exames, comprovando o câncer. Hoje é possível, então, receber o auxílio por doença ou, então, a converter em aposentadoria permanente. Geralmente acontece assim, o paciente ele busca o auxílio doença, ele vai mantendo seu tratamento, muitas vezes isso se prolonga e sendo considerado, então, um câncer que falam em doenças crônicas, que são permanentes, então é possível sim converter em uma aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria permanente, incapacidade permanente. Digamos assim, no caso, tivemos um caso aí muito próximo, aí, o presidente Jair Messias Bolsonaro da facada, ele Sim. ficou com a colostomia. Sim. Existem cânceres que a colostomia fica para o resto da vida. Então, seria, no caso, de um câncer acometido tipo como esse, no Sim. intestino, e a pessoa fica com uma colostomia definitiva, então ela também pode... Exatamente. O que acontece? É importante lembrar que a pessoa com câncer, ela possui muitos direitos, mas também ela pode gerar sequelas. Então, ela ainda se enquadrará no requisito de ser deficiente. Então, isso também entra como requisito. Né? Então, ela comprovando que esse câncer gerou outros problemas, outras deficiências, outras limitações, isso trará também outros direitos relacionados a benefícios por aposentadoria, acessibilidade diferenciadas, que a gente sabe que hoje tem o setor de transporte público. Então, digamos que as leis específicas para o câncer, elas também são abrangentes quando isso se torna outros problemas. A pessoa com câncer, ela pode vir a ficar com sequelas, com deficiências, e assim se enquadrará em outras leis. Isso é importante falar, bem lembrado. Olha só. Então, olha aí Santa Cruz, olha aí ouvintes, né? Dos direitos às sequelas quanto ao câncer. Muitas vezes as pessoas não ficou com a sequela, aí não sabem, né? Exatamente. Isso aí. Né? Uma bolsa Não sabe nem colostomia. busca os seus direitos justamente porque não tem conhecimento, né? E nem às vezes a quem recorrer. Né? Exatamente. Às vezes tem vergonha. Eu vejo muitos pacientes com vergonha de perguntar, de ir atrás, de buscar informação. Então não tenham vergonha, procurem. Nós pagamos os nossos impostos justamente para isso, para quando nós todos necessitarmos termos direitos. Exato. Então, que bom que hoje temos tantas leis ao nosso favor. Inclusive, eu até citei aqui uma lei muito nova, agora de novembro, onde fala sobre o Estatuto do Câncer. Vejam que interessante, né? Foi aprovado um Estatuto com câncer. E o que isso significa? Isso significa que cada vez mais o poder público está se voltando a políticas públicas que inclua esses pacientes, que dão acesso com dignidade, porque, como eu mesmo falei, hoje no Brasil a gente sabe das crises na economia, a distribuição da verba pública. Então, muitas vezes, infelizmente, né, as verbas não chegam a tempo para salvar um paciente. Então, este estatuto ele veio justamente para consolidar todas essas leis e trazer um olhar mais igualitário, para que em todo o Brasil isso cada vez se torne algo mais igualitário possível. A gente sabe que o Brasil é muito grande, tem pessoas que não têm acesso à justiça e não têm acesso à saúde. Então, eu ainda vejo Santa Cruz do Sul muito bem em relação a outras cidades. Nós temos uma organização aqui muito boa na saúde, mas ainda há muito para melhorar, a gente sabe, e é por isso que eu bato nessa tecla. Temos que falar mais sobre saúde aqui em Santa Cruz, e aqui está o nosso colega Altemir, e eu acho isso extremamente importante. Então, esse estatuto, ele veio justamente para consolidar algumas leis que já existiam, mas para trazer mais, né? Diagnóstico precoce, tratamento acessível, tratamento multidisciplinar, que é a psicóloga, que é a fisioterapeuta. Então, existe, além do médico oncológico, existe todo um apoio. A pessoa fica fragilizada, a pessoa ela fica mais emotiva, ela precisa também de um apoio psicológico. Às vezes, as limitações trazem a questão de ter um fisioterapeuta, um apoio de alguém dentro do domicílio. Então, esse estatuto ele trouxe também o tratamento dentro do domicílio, não só hospitalar. Isso é um avanço bem importante. Outra questão que eu achei bem interessante, ela trouxe em alguns artigos uma preocupação especial com os adolescentes e crianças. Então, vejam que interessante isso. A gente precisa falar mais sobre esse estatuto.
Muitas pessoas não têm acesso e não têm, digamos, a orientação necessária para quando for falar sobre isso. Então ainda há muito para evoluir, mas todas essas questões já estão sendo muito debatidas e o estatuto relativamente novo foi em novembro, então durante esse ano eu acredito que muitas questões ainda serão debatidas e com certeza isso veio em favor desses pacientes e só tem a contribuir com toda a população em geral. Eu tenho falado aqui direto aqui na rádio, doutora, a respeito dessa questão da saúde, né? É que todo mundo elogia, né? Que Santa Cruz, a saúde da Santa Cruz é boa, sim. Dentro do que nem eu falei, comparando com alguns municípios que a gente sabe. Mas olha os municípios que Santa Cruz está sendo comparado. Com Rio Pardo, que é uma cidade pequena, sem palavras. Vera Cruz, que é uma cidade pequena, sem palavras. Então, cidades pequenas aos arredores de Santa Cruz não pode ser comparado. E que dependem de Santa Cruz, muitas vezes. Não pode ser comparado a Santa Cruz. Santa Cruz tem que ser comparada a cidades no tamanho de Santa Cruz, né? Com mais ou menos 150 mil habitantes. Hoje falam em 150 mil. É isso aí, mais ou menos. Então, assim, comparado a cidades como Cachoeiro do Sul, que é menor, com as outras cidades menores, eu concordo. Santa Cruz está muito além. Mas Santa Cruz, ela não tem que olhar para trás, para cidades menores. Ela tem que olhar para frente. E olhando para frente, cidades do mesmo tamanho, do mesmo nível de Santa Cruz, para um pouquinho mais, já tem uma saúde muito mais avançada, né? Eu posso citar algumas cidades aí, tem mais de uma UPA. Santa Cruz tem uma UPA só, né? Os plantões aí têm deixado a desejar, né? Principalmente atendimento à criança, né? A gente vê aí prioritários, né? Então, assim, realmente a gente tem que falar de saúde, porque sem saúde a pessoa não sai de casa, sem saúde não há outra. Em Santa Cruz, da forma como está sendo, crescendo, a gente inclusive vê esses grandes centros de tratamento, a gente não tem nenhum polo, digamos, muito específico, né, relativo a não só ao oncológico, mas eu digo em outras doenças. Vemos pela região aí, né, muito mais evoluídos nessa questão de ter centros de recuperação. Então eu acredito que é um avanço e com certeza, se falarmos mais sobre isso, tratarmos mais sobre isso, vai chamar atenção para o poder público de alguma forma. E também essas orientações que eu dou a respeito do paciente procurar auxílio, procurar falar sobre isso, é justamente para mostrar o interesse da população também. Reclamar nas ouvidorias, no posto de saúde, no hospital onde você está sendo atendido, vá até a ouvidoria, fale mais, converse mais, peça diretamente para quem realmente é o responsável, porque isso vai gerar também uma movimentação muito maior da população perante o poder público. Então, muitas vezes a gente reclama muito, mas também não vai atrás. Então, essa também é uma questão. Então, antes de procurar a justiça, também tem muitos meios na via administrativa para serem tentados. Bem, ainda sobre aposentadoria, nós já conversamos aqui fora do ar, eu e a doutora, né, já fiz essa pergunta para ela, mas o ouvinte certamente gostaria de saber, né, da possibilidade ou não de, pela lei, uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS ter sido portadora de câncer ou estar com câncer e, se já teve, ficar com sequela. Qual a regra para aposentar uma pessoa nessa condição que nunca contribuiu? Tem alguma coisa relacionada com idade, com renda familiar, com contribuição? Qual a situação? É possível ou não, doutor? Sim, é interessante também falar sobre isso, porque muitos não sabem, o LOAS, ele existe, é um benefício de prestação continuada, que também é pelo INSS. Então hoje, se um aposentado, digamos, que seria, né, a idade para se aposentar e não contribuiu para a Previdência Social, é possível se enquadrar em alguns requisitos. Então, hoje, se você comprovar, tenha mais de 65 anos de idade, comprovar que não tem condições de arcar com o sustento, com o seu próprio sustento ou da sua família, então é possível conseguir um benefício assistencial. Lembrando também que, para quem solicita esse benefício, a renda familiar, ela deve se enquadrar inferior a 1/4 do salário mínimo.
que hoje eu até calculei ali, R$275 seria a renda familiar para tu conseguir esse benefício. Então, abrindo exceções, poderia chegar até meio salário mínimo, dependendo do tamanho da família e demais condições, mas a regra é 1/4 do salário mínimo. Então são para pessoas bem humildes, que não têm condições, que não conseguem trabalhar, que não possuem então uma renda familiar. Seria este o benefício assistencial hoje disponível para quem não contribui. No mais, as pessoas que buscam uma aposentadoria, buscam um benefício, seja ele de auxílio-doença ou outros, precisa contribuir hoje com a Previdência Social. O primeiro requisito, então, nesse caso, seria a idade já. Seria a idade, 65 anos. O primeiro requisito para reivindicar é a doença, né? É a doença. A pessoa teria que comprovar que ela é portadora ou foi portadora, né? Exatamente. E ficou com sequelas, né? Aí, segundo, seria, então, a idade, ter atingido já a idade mínima, 65 anos, né? Exatamente. E aí, no caso de nunca ter contribuído, a renda familiar não poderia passar dos 275, né? Isso aí. Hoje é essa a realidade. Mas existe a possibilidade. Sim, né? existe. Bem restrita, mas sabemos existe. que temos pessoas que passam dificuldades, sim. precisam desse auxílio. Então, por isso que o LOAS está presente hoje na Previdência, para essas pessoas que não possuem condições mínimas de sobreviver sem assistência. Bem interessante, vem de encontro realmente ao assunto, à necessidade, né? Porque eu acho que nessa situação se enquadra muita gente, né? Sim, muita gente. Eu acho que uma grande parcela aí de portadores de câncer são de pessoas simples, humildes, que nunca trabalharam, né? Donas de casa, sim, muitas a maioria donas de casa. nunca trabalhou, né? O câncer de mama está aí presente, a gente sabe. Então, muitas donas de casa. Então, realmente é um benefício que veio para ajudar quem realmente precisa e comprova essa necessidade. Quero fazer uma outra pergunta com referência ao assunto, mas principalmente na questão tratamento, acompanhamento. O tratamento do câncer, o acompanhamento do câncer por profissionais do hospital, ele todo ele pago pelo governo, é todo ele custeado pelo governo, não tem custos nenhum para o doente? Hoje essa é a realidade. O nosso SUS, ele justamente traz essa acessibilidade para quem precisa, para quem comprovar que não possui renda. Então, comprovando a falta de condições, de recursos para arcar na via particular, o SUS fornece todo o tratamento. Então, hoje tu entra pelo SUS, faz os exames, dentro do prazo de 60 dias, é o que exige a lei. Sabemos que muitas vezes isso não ocorre, por isso que tem que ir atrás administrativamente, judicialmente. Então, havendo esse início pelo SUS, todo o tratamento dele será pelo SUS. Os medicamentos, cirurgia, reconstrução de mama, também é importante falar para as mulheres que sofrem de câncer de mama, isso também está incluso na lei. O direito de reconstruir, né, as plásticas que eles falam, porque justamente a questão plástica geralmente ela não é muito tratada, porque é uma questão estética. Mas no caso do câncer sabemos que não, que envolve, né, a intimidade, a autoestima da mulher. Então entra uma questão social. Então, para as mulheres que precisam reconstruir a mama, esse é um direito também dentro do SUS. Então todo esse tratamento ele pode ser adquirido pelo SUS, para quem comprovar essa necessidade. E se não tiver na cidade o tratamento para qual a pessoa precisa? O que a lei nos ampara? A lei ampara nesse sentido. Você precisa procurar a secretaria mais próxima, informar, porque justamente algumas cidades elas encaminham, dependendo do tipo de câncer, para a cidade de referência. Então existe dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, um sistema que justamente envia esses pacientes para diversas localidades onde não possuem tratamento adequado na sua cidade. Aqui em Santa Cruz mesmo, recebemos muitos pacientes da região que buscam tratamento, Lajeado também. Então é a própria Secretaria da Saúde que existe um sistema que vai distribuir esses pacientes, mas a lei também precisa direcionar para o atendimento mais próximo dentro da sua região. E aí, no caso, a prefeitura teria que levar... A prefeitura, buscar sim, e trazer. é direito também. A locomoção, os gastos
que necessita naquele dia. Isso também é tudo com a Secretaria Municipal de Saúde. No caso, você vai aqui no Ananeri, ali você vê veículos ali trazendo pacientes de as vários municípios, né? sim, é os bem micro-ônibus recorrente. aí, as vans, né? Isso é algo muito comum. E aí entra também a questão porque muitas pessoas não têm dinheiro para pegar um ônibus, para pegar uma locomoção. Então, a própria situação de saúde, né? A própria situação de saúde. Então, se é preciso ambulância ou se é preciso as vans, como eles chamam, a Secretaria também disponibiliza. Né? Tem que disponibilizar, no caso, o SUS, né? No caso, esses centros de referência, aí, no caso, né? Como também nós debatemos aqui muito, a questão da perda da nossa UTI, né? Pediátrica, no caso, que está indo para Venâncio Aires. Então, se caso um filho da gente, né? Ou alguém necessitado de numa urgência, né? Vai ter que entrar numa ambulância e ser direcionada a Venâncio Aires, né? Sendo que nós tínhamos aqui uma UTI pediátrica maravilhosa, né? Que a gente, né? Infelizmente, por falta de interesse político, né? Por parte de alguns, né? E não nos cabe aqui pontuar, né? Não interrompendo seu diálogo e sua apresentação. Né? Então, assim, esses centros de referências, eles têm que, no caso, eles são distribuídos pela Secretaria de Saúde para os centros de referências, e aí os centros de referências é que vão agendar, ou como é que... nós temos aqui, inclusive, o Cisvale, onde ele também direciona esses pacientes. Então, é preciso primeiramente acionar o poder público, através da Secretaria da Saúde, cartão do SUS. Importante também falar, algumas pessoas não possuem o cartão do SUS, isso é muito comum ainda, por incrível que pareça. Então, façam o seu cartão do SUS justamente porque ele vai ser a sua carteirinha, o seu rosto, o seu acesso para a saúde, né? Então, é justamente esse o caminho, procurar a secretaria mais próxima, encaminhar todos os pedidos para que então Cisvale encaminhe todo esse direcionamento desse tratamento e também direcione o hospital e faça toda essa logística justamente para quem é de fora ou para quem é de dentro de Santa Cruz do Sul. Há algum tempo atrás, 2, 3 meses, talvez até mais, alguém ligou para a rádio fazendo uma reclamação para a gente colocar no ar. Mas quando a gente não tem conhecimento do assunto, é melhor você não abordar aquilo que não sabe, que não conhece. Tem que ter um cuidado. Sou pena de praticar um crime de calúnia, injúria e difamação em cobrar algo que, na verdade, a lei não ampara. Por isso a minha pergunta. Essa pessoa, no caso, ela ligou reclamando, protestando, com referência a uma pessoa da família, um paciente, que foi baixada com esse problema, né? Estava acometida de um câncer, e o hospital, por A ou por B, por alguma razão que a gente não sabe, não sei se a lei determina ou não permitiu um acompanhante. Não permitiu um acompanhante que ficasse, né, junto com a pessoa. E a gente sabe que a pessoa, nesta situação, ela está acometida, além da doença, da enfermidade, também de uma fraqueza psicológica, né? De algo assim muito forte, que a presença de um familiar, alguém muito próximo, é importante, né? Sim. É importante. Então, a pergunta é com referência a isso. Existe uma obrigatoriedade do hospital, no caso, de permitir uma pessoa, ou depende da situação e até de cômodo, né? Sim, o estatuto, inclusive, este último que eu falei de novembro, ele prevê sim a presença de um acompanhante nos atendimentos e em todo o tratamento do paciente. Então, com essa nova legislação, há uma obrigatoriedade, um direito do paciente em escolher um acompanhante, caso ele ache importante. Então, isso hoje é uma realidade. Provavelmente, o que ocorre muitas vezes, e a gente sabe, houve as restrições por causa do Covid. Então, isso gerou uma preocupação dentro dos hospitais, dos postos de saúde, em limitar o número de acompanhamentos. A gente sabe da importância realmente de ter um olhar para isso, mas vejam a importância também deste paciente estar hoje
auxiliado de um acompanhante de sua confiança, para que ele se sinta mais à vontade, mais tranquilo, mais confiante, mais confiante dentro do hospital, segurança, né? do posto, segurança. Então, sim, o estatuto prevê esse direito de um acompanhante durante todo o tratamento. E olha que é importante ter uma pessoa da família, uma pessoa bem próxima, para segurar a mão do paciente, viu? Exatamente. Do familiar. Tem alguns momentos assim. A minha esposa, ela teve câncer de útero, né? E agora já faz 10 anos que está em tratamento, que venceu a doença, e 10 anos que tu fica fazendo os retornos, né? Pois está. Então, graças a Deus, foi curada. E era grave, tinha sido desenganada, né? E aí, baixada no Ananeri, eu trabalhava na rádio em Veracruz e à noite ficava com ela, a noite inteira. Eu trabalhava durante o dia, 6 horas, 7 horas da noite eu vinha para ali e saía no outro dia de manhã. Né? Ficava do lado, sentado, que não tem cama para acompanhante, né? Sim. É sentar do lado. E eram 4 no quarto dela. Quando tu vem pro Ananeri, coisa, você sabe que tá complicado, né? Então, quer dizer, o fator psicológico é muito forte. Num dia só morreu 2 no quarto, e no outro dia morreu o outro que estava. Eram 4, quer dizer, só ficou, quer dizer, então a pessoa vendo aquilo ali, aí vem o corpo de enfermagem e trata, e pega, e cobra a pessoa, tira dali, limpa a cama, coisa dali um pouquinho, já vem outro, já vem outra pessoa para ali. Então, num dia, tu ver 2 pessoas falecerem no quarto que tu tá, e no outro dia de manhã, antes das 9 horas, faleceu o outro, quer dizer, cara, o próximo sou eu, né? Quer dizer, tu mentaliza aquilo. Então, é muito importante, né, doutor? Com certeza. A presença de alguém, né? Eu falo, o estatuto ele veio para humanizar justamente esses direitos do paciente com câncer, porque vai muito além de uma doença, vem toda a questão social, psicológica. Então, a gente precisa abrir os olhos que o paciente ele precisa de muito mais do que o medicamento. Claro que é essencial, é o mais importante, mas ele precisa, para um bom andamento de todo o tratamento, ter esse apoio multidisciplinar, seja da família, dos profissionais, fisioterapeuta, psicólogos. Então, isso que o Estatuto trouxe para dentro desses pacientes. Que legal, né? Então, além do Estatuto do Idoso, tem o Estatuto também do Adolescente, né? Também. E agora Estatuto do paciente com câncer. Olha só. Olha só. Tudo em vigor, Tudo em vigor já. Em vigor. Foi uma grande conquista. Né? Alguns artigos foram vetados, até falando sobre medicamentos, alguns que tinham um artigo que trazia em relação a disponibilizar os melhores tratamentos hoje disponíveis no mercado, foi vetado, mas ainda, sim, muita coisa entrou em vigor e muitas leis vieram para favorecer ainda mais os pacientes. Doutora, até parece absurda a pergunta que eu vou fazer, mas ela existe, eu já vi casos assim, por isso que eu vou lhe perguntar. É possível acontecer, e se acontecer, quais são os direitos do paciente neste caso? Eu já vi situação, já presenciei situação e sei de outras coisas que eu não acompanhava, soube que aconteceu. Vamos supor, um casal, ou ele ou ela, um dos dois, passa a ser portador da doença. Já houve casos em que, vamos supor, o cônjuge, ou ele ou ela, ao saber que o parceiro, o parceiro está cometido daquela doença, às vezes pela sua gravidade, o cara simplesmente empacota, anoitece e não amanhece. O cara abandona a companheira, ou a companheira abandona. Coisa quando vê, está com outra pessoa e abandonou na hora do problema, daquela necessidade, né? O cara mostra realmente quem é, né? O mau caráter que é. Se você abandonar alguém com quem você vive há tantos anos por causa de uma doença, você não sabe o que reserva para você amanhã, né? Sim. Então esses casos, qual é a responsabilidade daquela pessoa que abandonou o seu cônjuge diante desta situação? A lei responsabiliza? Qual é a situação? Digamos que existe mais uma questão moral, né, desse relacionamento. Não existe nenhuma penalidade, mas existe uma responsabilidade, um carinho, um respeito, uma parceria, uma questão mais moral nesse sentido. Então, na verdade, hoje, se tu é encarado com câncer e você tem um parceiro, o melhor a ser feito é manter o relacionamento, dar apoio, a gente sabe, mas não existe nenhuma penalidade por esse abandono hoje, dentro de um relacionamento, tá? Eu traria esse assunto também dentro da parte, por exemplo, trabalhista.
questão assim da discriminação, porque do abandono, porque até me perguntaram aqui, ó, eu deixei no meu Instagram também uma caixinha de perguntas e falaram sobre a questão da instabilidade no emprego. Aí entra junto aí, ó, não é nenhuma questão, não existe uma lei sobre a estabilidade dentro do emprego, mas existe uma consolidação já nas jurisprudências onde há por exemplo, o trabalhador foi diagnosticado com câncer e logo após foi demitido pelo empregador sem um justo motivo. Há uma corrente que reconhece uma discriminação por parte um preconceito dentro dessa demissão. Então, se o trabalhador comprovar isso, aí sim pode haver uma indenização nesse sentido, pelo abandono e pela discriminação dentro do emprego. Aí sim falamos em indenização. Então, o empregador também tem que ter um cuidado com o seu funcionário, prestar apoio, isso é muito importante, para que não haja problemas tanto para ambos, para que essa relação também fique, permaneça consolidada, porque se o paciente está em tratamento, está ali recebendo seu auxílio-doença, também ele vai receber o auxílio-doença e vai receber a alta e vai poder voltar para o mercado de trabalho e, se Deus quiser, ter uma vida comum. Caso contrário, será revertido em aposentadoria, como a gente comentou. Então, esse cuidado também deve ser tomado, assim como pacientes com câncer, HIV. Então, assim, são pessoas que precisam ter um olhar com cuidado. Entrou em vigor aí novas regras, inclusive para a questão de sigilo, sobre essas doenças, HIV, eu acho que eu até queria ter comentado antes sobre isso. Então, são doenças que geram uma comoção muito maior pela fragilidade do paciente. Então, pessoas com câncer também vão gerar reflexos em outras áreas. Antes de você prosseguir, para quem está acompanhando, daqui a pouco está fechando aí o comércio, 11h23, daqui a pouco está fechando o comércio, a dona de casa estava acompanhando atentamente, agora tem que fazer o almoço, preparar, e certamente está se perguntando, bom, mas quem é que está falando, quem é a doutora que está falando? Vamos reforçar, Altemir? Vamos reforçar com quem nós estamos conversando, telefone, endereço de contato da doutora Cristiane, até para as pessoas que estão vivendo, enfrentando esse tipo de problema, ou querem fazer uma consulta especial, precisam daqui a pouco contratar um advogado, para resolver os seus problemas ou para encaminhar algum direito adquirido que não está sendo respeitado. Encontra aonde, doutora? Então, eu sou advogada especializada na área de Direito da Saúde, Direito Médico. Também sou membro da Comissão Estadual de Direito da Saúde, ABA. Então, eu escolhi justamente esta área para me aprofundar, aprofundar os estudos, me especializar, para trabalhar justamente de uma forma especializada. Quando você trabalha numa forma especializada, você sabe os caminhos a seguir, você sabe orientar da melhor forma quem está precisando de ajuda. E quando falamos em saúde, sabemos que são ações que geram uma urgência. Então, qualquer perda de tempo é imprescindível dentro de um processo judicial. Então, eu trabalho tanto administrativamente, auxiliando em todas essas questões para os pacientes e também para médicos. Então, eu trabalho de forma especializada dentro do escritório BAC Advocacia. Então, o nosso escritório fica na Capitão Pedro Verlan, 139, no Higienópolis. E dentro da BAC Advocacia, nós temos diferentes áreas de atuação. Então, esta é a minha área. Trabalhamos também com outras áreas, direito de família, também trabalhamos com direito militar, empresarial, trabalhista, patronal. Então, são áreas que agregam muito a minha também. Porque eu sempre digo, os meus clientes, eles também são pessoas que convivem, que precisam de outros auxílios. Então, o direito, além dele ser muito amplo, ele também precisa ser específico. Então, por isso que eu escolhi essa área de atuação. E é uma área que me traz muitas também, porque eu ajudo muitas pessoas, então me traz muitos benefícios também. Então, eu digo, é muito prazeroso trabalhar com quando a gente pode ajudar as pessoas. E eu também tenho o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá no Insta, é ADV Cristiane Rodrigues Schuch, onde eu também faço muitas postagens informativas, eu trago muito conteúdo para quem precisa, deixo lá caixinhas de perguntas para quem precisar de informação, quiser me perguntar. Então pode me chamar lá no Instagram, que eu vou ter total prazer aí de ajudar vocês no que precisar. E também através da comissão,
né, na Comissão Estadual de Direito da Saúde, até informo a vocês também, quando precisarem de levantarem alguma questão para ser debatida dentro da comissão, eu deixo aberto também para a Rádio Cidade. Sim. As portas da comissão estão abertas, porque eu sou essa ponte aqui no interior, para dentro de Porto Alegre. Então, para esse ano temos muitos projetos interessantes e com certeza, se vocês precisarem de algum apoio, a comissão está aí para auxiliar de alguma forma. O telefone de contato do escritório lá. Tá, deixa eu só, olha só, né? Eu não sei É o telefone. importante, né? É importante. Ou o seu, né? A senhora que sabe, tá? Eu vou deixar aqui o meu celular, caso alguém queira entrar em contato, é o 51 995 951 99551 9588. Tá, pessoal? Então podem entrar em contato. Eu sempre digo, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de entrar em contato com advogado, porque acho que pode ser de uma forma muito, né, burocrática, ou tem medo de algum litígio, mas não é esse. Não é esse o sentido, pessoal. Hoje o advogado ele está muito mais para trazer acesso a direitos e, como eu disse, muitas vezes a gente não precisa nem judicializar, a gente só precisa entrar em acordo, né, e muitas vezes tentar na via administrativa resolver amigavelmente, de forma preventiva. Então, muitas vezes a gente não precisa nem judicializar uma ação. Nós trabalhamos muito a questão preventiva, então isso é importante falar. As pessoas às vezes têm medo de procurar um advogado em função disso, mas essa não é uma realidade. Hoje nós também trabalhamos muito de forma preventiva e a judicialização hoje, ela é a última alternativa. Quando realmente você não conseguiu ter acesso ao seu medicamento, quando não conseguiu ter acesso a um tratamento de qualidade, seja ele para o câncer ou qualquer outra doença, aí sim, entenda que é um direito seu mesmo se precisar entrar na justiça. Faz parte, estamos aqui para isso. Tá? Então isso que tem que ficar claro também. Em quantos profissionais o escritório possui da Sim, nós somos entre 4 sócios hoje dentro do escritório, mas também trabalhamos de uma forma compartilhada, onde mais advogados trabalham juntamente conosco. Então somos ao todo 11 advogados, né, trabalhando dentro do mesmo espaço. Então a BAC Advocacia hoje conta com 4 sócios que trabalhamos juntos. E esses são os nossos parceiros dentro do escritório, que também são em áreas distintas e que todos agregam de alguma forma, porque o trabalho ele é uma parceria dentro do direito. Então, se hoje nós temos 4 pessoas dentro do nosso escritório com áreas distintas, essas outras parcerias que entram dentro do escritório também são para agregar dentro dessa nosso relacionamento. Só vou passar o telefone aqui do escritório para quem tiver interesse em entrar em contato, tiver alguma dúvida, está à disposição. Independente da área, inclusive. Independente da área. Não somente problema de saúde, qualquer outro tipo de problema, vai encontrar lá no escritório um advogado especializado. Eu sempre digo, o advogado bom é aquele que resolve problema. Exatamente. Esse é o advogado bom. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Independente da área de atuação, a gente tem que estar preparado para ajudar quem precisa. Como eu mesmo disse, dentro da minha área, existem várias áreas que eu trabalho justamente para poder atender os pacientes que eu preciso e os clientes também. Às vezes vem clientes de áreas distintas para mim e a gente tem que estar preparado para resolver os problemas dos nossos clientes, né? Lá o contato da BAC Advocacia, então, é 51-3715-3076. Tá? Então, para quem tiver interesse, por favor, fiquem à vontade. A nossa secretária Patrícia é um anjo, vai poder ajudar vocês. A senhora deixou também outra coisa muito clara, né? Que muito geralmente as pessoas, eu não vou procurar o advogado porque o advogado quer levar para a justiça direto, quer processar, quer levar para um processo, né? Então, assim, é bem importante isso que a senhora falou, né? Nem sempre a procura do advogado é para levar na frente do juiz, né? Exatamente. A justiça ela é morosa, a justiça ela é demorada. Então, quanto mais a gente conseguir resolver isso na via administrativa, é melhor, eu sempre indico. Então, por isso que eu digo, eu trabalho muito com consultorias, com auxílio na documentação, revisões, auxílio nessa questão do laudo médico. Então, às vezes, a minha consulta ela também é direcionada a isso, não só também ao litigioso, que é o judicial. Então, as pessoas têm que ter uma noção que hoje o advogado, ele é muito amplo o trabalho dele, não é só para judicializar. Então, se hoje nós temos a nossa formação, é porque justamente a gente sabe mostrar para vocês os caminhos
a serem feitos tanto na via administrativa para resolver tudo o quanto antes. Quando falamos em saúde, mais ainda. Então, contra planos de saúde também, a gente também atua. As questões médicas, a gente atua na questão de adequações, por exemplo, a evitar processos judiciais, a questões preventivas dentro da área médica. Então, há um trabalho muito, muito importante dentro da área do direito da saúde, mas também há um trabalho muito importante na área preventiva, isso tem que ficar muito claro, para evitar uma judicialização, tanto para o médico como para o paciente. Então, é importante falar sobre isso, e os médicos, às vezes, não dão importância para isso. Então, olha aí, nós temos aí, né, uma universidade, formação de médicos aí todo ano, então há, sim, que ter uma preocupação também com esses profissionais da área da saúde. Dentro da sua área de especialização, saúde, né, praticamente em todos os ramais da área saúde, a senhora também faz um trabalho de esclarecimento através de palestras? Olha, já fui convidada agora em home office, como a gente chama desde a pandemia, são as chamadas lives. Então, eu tenho feito muitas lives, tenho participado em todo o Brasil, nós temos uma parceria muito grande dentro da área de direito da saúde. Então, até tenho o meu colega Eduardo Ribeiro, que é um advogado do Rio de Janeiro, ele inclusive falou que estaria nos escutando hoje. Ele comentou que lá no Rio de Janeiro havia uma rádio chamada Cidade. Sim. E ele me questionou se era mesmo. Eu disse, acredito que não. Mas tem várias cidades aí, pelo... E aí, ele é também um parceiro muito, muito importante dentro da área de direito médico. Ele faz lives em todo o Brasil com profissionais de todas as áreas. Então, eu participo. Estou aberta, assim, para convites de palestras, entrevistas, porque justamente é isso que a gente precisa, divulgar. O quanto mais for divulgado esta área de atuação, mais pessoas são ajudadas. Então, esse é o trabalho também da nossa comissão hoje estadual. Justamente isso, abrir as portas para que todos tenham acesso a todo tipo de informação dentro da área da saúde, porque a área da saúde vem tudo, vem todos os profissionais, educação física, terapeutas, fisioterapia, dentistas, não são só os médicos. Vejam a quantidade de profissionais hoje que estão trabalhando, enfermeiros, e precisam de ajuda, precisam de um auxílio, tanto para divulgar, para mexer em redes sociais, saber até onde tu pode divulgar informação de paciente. Temos aí a LGPD, que está em vigor. Então vejam quantos assuntos, a gente poderia ficar uma tarde aqui falando. Sim. Né? Então eu estou aberta assim, a convites, e eu acho que é muito importante cada vez mais estarmos atentos e abrir espaço para quem precisa falar sobre o assunto. É muito importante. Importante. Eu lhe fiz essa pergunta pelo seguinte, né? Eu já fui 2 vezes secretário municipal, sou técnico em licitações. Fiz concurso para auditor público, mas não vingou. Não vingou. Tinha mais de 10 mil candidatos para 200 vagas, né? E aí não, até fiquei bem colocado, fiquei em 1.000 e alguma coisa lá, menos de 1.100. Em mais de 10 mil é uma boa colocação, né? Sim, com certeza. Até pelo fato de sempre trabalhei com leis em prefeitura, lei interna, nacional, internacional, então cai bastante pergunta. Mas quando eu, secretário, em Restinga Seca, o prefeito Gaudêncio da Costa, ele era diferente. Eu sempre falo assim, que ele era um prefeito diferente. Tu não vê hoje nos prefeitos por aí fazerem o que ele fazia. Ele, a cada 2, 3 meses, ele contratava um palestrante de uma área diferente. É a área da saúde, área administrativa, administração, né? A área de automotivação, aquele negócio. Que é importante também, né? Exato. Então, vários, nos 4 anos que eu fui secretário dele lá, ele deve ter feito, 2, 3 palestras por ano. Né? E tu não vê hoje prefeito nenhum contratar um palestrante. Então, quer dizer, naquele dia da palestra, era um turno só na prefeitura. Era obrigatório, todos os 300 e pouco, 400 funcionários da prefeitura batia ponto para assistir a palestra. Por quê? Na sua área saúde, hoje, estamos falando aqui de pessoas portadoras de câncer, de alguém ali, ou que ele conheça, tem alguém com esse problema. Sim. Ou com outro tipo de doença, mas que acarreta
os mesmos direitos e obrigações também, né? Então, quer dizer, aí um fala para o outro, se anunciava no rádio, coisa e tal. Importante isso que ele pergunta. Como seria importante os prefeitos contratarem de tempo em tempo profissionais assim, com esse conhecimento, né? E convocar a comunidade para ouvir, para saber, né? É bom para a saúde da comunidade, né? E para o profissional também, que com certeza vai dar uma palestra numa cidade do interior, né? Com 500, 600 pessoas para ouvir. Vão surgir pessoas que estão necessitando de ajuda de um profissional. Com certeza. Né? Então seria importante, não ver hoje, né, Altemir? Não vê mais. Infelizmente, o real valor das pessoas não tem sido, principalmente aqui em Santa Cruz, a gente perde muito por isso, né? Que a pessoa que está exercendo um cargo não é o melhor, não foi o melhor profissional na área. Né? Infelizmente, na área da saúde tem muito disso. Né? Nem sempre o melhor currículo é o escolhido para tal vaga. Né? Então, assim, a saúde em si, ela precisa ser vista, como a senhora mesmo disse, né? Com outros olhos, com olhos mais profissionalizados, né? E assim, principalmente na área da saúde, a questão assim que eu queria perguntar, a omissão, né? A palavra omissão, pode ser omissão médica, omissão de socorro, que aí não só a instituição, como pode, o senhor mesmo falou, a instituição, a prefeitura, com o médico da prefeitura, pegou infelizmente foi lá acusado de uma omissão, ou enfermagem, omissão, né? Então assim, isso pode acarretar um processo não só para o profissional, mas também para a instituição, né? Sim, quando falamos na instituição estadual, SUS, geralmente não é o profissional que é penalizado, é a instituição. É o hospital, o posto de saúde. Então, na verdade, não é porque o profissional, quando ele é funcionário público, ele não pode ser processado. Em outras palavras, é a instituição e o poder público que será processado. Então, deve gerar um cuidado muito grande na omissão, nos erros, erros de diagnóstico, erros erros médicos. Então, dentro do erro médico entra várias questões. Então, o profissional hoje que exerce uma atividade médica, ele precisa estar atento a muitos detalhes. Então, esse é outra pauta, direito médico, um assunto muito interessante, que daí entra todos os profissionais da área da saúde. Então, quando eu falo nesse cuidado, é porque realmente uma omissão, às vezes por detalhes, ela pode sim gerar muitos danos indenizatórios para esse paciente, que vai então gerar também para o poder público uma penalidade. Interessante. Essa colocação. Essa é muito interessante, porque o médico ele só pode ser processado na via particular, quando ele é contratado. Então, na via do viu a palestra público, importante aí para o município, os funcionários, né? Cuidado. Qualquer área, né? E havendo uma comprovação mesmo dentro do poder público, aí sim, numa forma de regresso, o Estado pode então penalizar esse funcionário público. Sim. Existe esse cuidado. É que nem eu falei, a gente tem aí inúmeras questões para ser falada nessa área. Muita coisa poderia ser evitada hoje. Os processos judiciais, eles crescem muito nesta área justamente por causa que falta informação, falta prevenção. Então, dentro do poder público, a prevenção é fundamental dentro das instituições e também, né, perante os pacientes. Então, eu vejo um cuidado muito importante dentro dessa área. É que nem todos falam, né? Tanto os dados sigilosos, dados da saúde, são dados sensíveis dentro da LGPD, por exemplo, que está aí em vigor, assim como outras questões são dados, questões muito sensíveis, porque trata da vida, o nosso bem maior. Para que bem maior que a vida? Então, quando falamos sobre isso, sobre saúde, é isso que envolve, é isso que tem que ser pensado. Então, vamos prevenir para não ter problemas futuros, falando num contexto geral. A prevenção ainda é o melhor negócio. É o melhor remédio, daí o farmacêutico. Então tá. Então, 11h40 agora. Nossa, rendeu, viu? Espero que tenha sido. 41. Espero que tenha sido importante a minha contribuição. Eu fico feliz, espero que tenha atendido também a todos. E qualquer dúvida, como eu falei, mandem, eu ainda estarei aí
presente durante a semana para dar um auxílio a quem precisar e estamos aí. A senhora viaja bastante, né, doutora? Oi? A senhora viaja bastante, Volta e meia né? viajo bastante. Em torno justamente dessa Sim, responsabilidade. dessa área. Exato. Há pouco tempo eu estava viajando, exatamente. Sim. E o escritório em si, a gente tem uma parte comercial dentro do escritório, porque a gente acredita que indo atrás também das pessoas, exato. conversando, criando relações. A gente fala o networking hoje, que é essa conversa, o cafezinho. Então, isso que a gente está fazendo aqui é criar relações. Então, isso é muito importante dentro de qualquer área. E da área do direito, principalmente, é a mais importante ainda. Então, eu acredito que a gente saindo do escritório também, indo atrás, buscando isso, buscando palestra, buscando conteúdos, buscando pessoas próximas da área, eu acredito que é muito importante. Isso só facilita. Isso aí. Bom, eu... Tá atacando a voz. Só Olha, gente, eu não estou acostumada em falar assim em rádio tanto tempo. Espero que tenha sido claro para todo mundo. Não, mas isso aí foi só um aperitivo, né, aperitivo. Viu só? Então, Estaremos assim, aí, sim. Queremos agradecer, então, a presença da doutora Cristiane, né, que abriu mão da sua agenda para vir aqui na Rádio Cidade, né, nos dar essa contribuição, né, que a gente acha muito importante, né, e também vem ao encontro dos nossos interesses da rádio, que é levar a verdadeira informação, levar o que as pessoas não têm acesso, levar até elas através do rádio. Então, Rádio Cidade é isso, diferente das outras, igual a você. Esclarecendo, né, para quem está nos acompanhando pelo rádio, entrou, né, sintonizou o dial do rádio na Cidade FM, frequência 105,9, que esta entrevista você pode ouvi-la outra vez, né, ou se você não ouviu uma parte, ouvi-la por inteiro, tanto no Facebook do Altemir, né, como depois, mais tarde, o YouTube também. Exato, nós vamos compartilhar depois, eu compartilho do Altemir para o meu Facebook e também para o Stories, do Altemir já está bombando aqui, a doutora está transmitindo ao vivo pelo Instagram, né? É isso? O Altemir. É tu que está. Trocamos o telefone. Trocaram de telefone. Tá, por isso que apareceu aqui. Mas depois ele disponibiliza. No teu Face, e aí a gente. Então, quem não conseguiu anotar telefone, endereço, quer ouvir o assunto outra vez, é só acessar o nosso Facebook aí, a matéria vai estar na íntegra aí, na reprodução, e também no canal de YouTube que o Altemir tem. Né? Isso, todas as entrevistas realizadas aqui na Rádio Cidade eu tenho gravado e tem no meu canal, no meu Altemir Torme no YouTube. Né? Então pode ser acessado ali a hora que quiser, quando quiser, porque vai ficar ali, eu estava guardado lá. Inclusive até a primeira vez que a senhora esteve aqui, junto com o Dr. Fábio, né, também está lá já. Muito bom. Então, assim, só temos... Até a semana passada nós reproduzimos aqui, eu tenho guardado aqui, eu reproduzo. Que legal. Então, assim, só temos a agradecer, né? Muito obrigado pela sua presença, realmente a gratidão fica muito, muito grande. Igualmente. E também nos colocamos à disposição, né? Para qualquer necessidade. Também a senhora falou que participa do ABA, né? Isso, a comissão, né, do ABA. Também alguns projetos que a senhora também queira divulgar, né, trazer para nós e né, seria importante, porque venha junto ao interesse da comunidade, é de interesse nosso também levar a comunidade. Sim. Muito obrigado pela presença, né, e vamos concluir aqui a live então neste momento.